Antes que encontrassem seu diário, a última frase que escreveu Helena Ribeiro foi: "O padre disse que já era a hora, que o pecado terminou, que devo regressar à terra." Era agosto de 1958, e essas palavras, escritas com uma letra infantil e trêmula, não eram a despedida de uma suicida. Era um atestado de obediência. Ela se chamava Helena Ribeiro. Tinha 19 anos e era professora na escola primária em Diamantina. Quando, no meio do mês, ela não voltou para casa, sua mãe, Joana, reportou o desaparecimento ao posto da Polícia Civil. O caso foi ignorado. Uma mulher jovem, em pleno inverno, com certeza tinha fugido com um namorado para Belo Horizonte. Essas coisas aconteciam. Existem documentos que a Cúria Diocesana nunca permitirá que você veja. Escreva nos comentários sua cidade e a hora exata agora. Por 3 semanas, nada aconteceu. A mãe de Helena ia ao posto policial todos os dias, mas os policiais apenas davam de ombros. A virada ocorreu quando um pastor local, cuidando de suas cabras nos bosques perto da Vila Sombria, encontrou roupas cuidadosamente dobradas sob um velho ipê. Era o vestido de Helena, sua roupa íntima e seus sapatos. Em cima, havia um rosário de contas negras e uma pequena folha de papel dobrada em 4. Era uma carta, ou melhor, uma breve nota. A letra era torta, como se escrita por uma criança aprendendo suas primeiras letras. "O corpo está sujo. A alma deve estar limpa. Perdoe-me, mamãe." Assinado: "A filha que deve se purificar." Essa descoberta forçou a polícia a agir. As roupas cuidadosamente dobradas não batiam com uma fuga nem com um ataque. Parecia um ritual preparado. Iniciou-se uma busca em larga escala, vasculhando as matas densas e selvagens da Serra do Espinhaço. A região, apenas uma década após violentos conflitos de terras, estava despovoada e cheia de fazendas abandonadas. O lugar ideal para desaparecer. Após 4 dias, uma patrulha encontrou uma casa de capataz abandonada, a 4 quilômetros mata adentro de onde a roupa foi achada. O prédio estava em ruínas, com o telhado furado e as janelas tapadas com tábuas, mas a porta não estava trancada. Dentro, no único cômodo, reinava uma ordem surpreendente. No centro havia uma mesa de madeira simples e 2 cadeiras. Sobre a mesa repousava um caderno com capa de papelão cinza. Era o diário de Helena Ribeiro. Ela o mantinha nos últimos 3 anos, mas não o escrevia na primeira pessoa. Cada entrada contava a sina de ela, uma garota que a autora observava com distância, com uma mistura de pena e condenação. Ela a chamava de a filha do pecado, a vasilha impura, a alma que precisa de resgate. Os policiais liam as páginas com crescente inquietação. O diário documentava um processo de desintegração psicológica. Helena descrevia seus encontros com um personagem misterioso, a quem chamava apenas de o padre. Era ele quem supostamente a ajudava na purificação. Encontravam-se regularmente, sempre em locais isolados, longe dos olhos das pessoas. As entradas estavam cheias de êxtase religioso e descrições de duras penitências. O padre ordenou que ela se ajoelhasse sobre pedras até sentir a dor da salvação, escreveu ela. O padre disse que suas lágrimas lavam a sujeira de Eva. Mas, na última página, sob a data de 14 de agosto de 1958, estava apenas aquela frase arrepiante sobre regressar à terra. A identidade de o padre não foi difícil de estabelecer. No diário, Helena mencionava a paróquia de Cerro e os sermões que lhe abriram os olhos para a imensidão do pecado. O pároco de Cerro era o padre Pedro Camargo, de 52 anos. Camargo havia chegado à paróquia em 1953, logo após os anos de maior tensão política. Nascido em Salvador em 1906, ele havia sobrevivido aos tempos de agitação num mosteiro, e seus arquivos na Cúria de Diamantina continham uma inexplicável lacuna de 8 anos, entre 1945 e 1953. Os paroquianos o descreviam como um homem de mão dura, mas justo. Seus sermões eram lendários. Falava do pecado original com tanta paixão, como se ele mesmo tivesse testemunhado a queda de Adão e Eva. Pregava essa necessidade de queimar o corpo para salvar a alma. Dedicava atenção especial às mulheres jovens. Afirmava que elas, como filhas de Eva, eram as mais suscetíveis aos sussurros do diabo. Organizava para elas retiros especiais e confissões intensivas. Ocorriam longe da igreja, em locais isolados, numa velha ermida abandonada, numa fazenda em ruínas e mais frequentemente na casa de capataz, onde o diário foi encontrado. Ninguém nunca perguntou o que acontecia durante essas reuniões. A autoridade do padre naqueles anos, apesar do governo secular, era quase absoluta. Questionar seus métodos significava a danação social. No entanto, os vizinhos viam que as jovens voltavam desses retiros transformadas. Estavam pálidas, abatidas, com olheiras. Às vezes, em seus braços e pernas viam-se hematomas. Quando a mãe de uma das moças, Teresa, perguntou sobre isso, ela respondeu num sussurro que eram
estigmas de penitência, a prova de que Deus havia aceitado o seu sacrifício. O padre Camargo sabia manipular perfeitamente não só as jovens, mas também suas famílias. Ele as convencia de que o sofrimento de suas filhas era um privilégio, um caminho para a santidade. Dizia que a dor física era a única forma de matar o pecado que se aninhava em suas almas. Numa comunidade pequena e fechada, onde a fé era o único fundamento, suas palavras tinham força de lei. Quando 2 policiais de Diamantina foram a Cerro para interrogar o padre, sentiram imediatamente um muro de hostilidade. Camargo os recebeu na sacristia. Era alto, magro, com olhos penetrantes e frios. Ouviu as perguntas em silêncio, com um leve sorriso de desdém. Negou tudo. Disse que conhecia Helena Ribeiro, sim. Era, segundo ele, uma alma hipersensível, propensa à histeria religiosa. Admitiu que se encontrava com ela para conversas pastorais individuais, mas afirmou que o fazia para ajudá-la a domar suas fantasias doentias. Sobre o diário, disse que era a prova de sua doença. Sobre a casa de capataz, que nunca esteve lá. Sua calma e autoconfiança eram tão grandes que os policiais se sentiram confusos. Não tinham nenhuma prova que o ligasse diretamente ao desaparecimento da jovem. Apenas o diário dela, que o padre desacreditou habilmente como produto de uma mente doente. No entanto, o delegado de Diamantina, um policial antigo que ainda se lembrava dos tempos da República Velha, não se deu por vencido. Algo nessa história não se encaixava. Decidiu voltar à casa de capataz e revistá-la novamente, centímetro por centímetro. Desta vez, levou consigo um perito de Curvelo. O que encontraram mudou tudo. No porão da casa, sob um monte de trapos velhos, descobriram uma tábua solta no piso. Debaixo dela havia um pequeno compartimento. Dentro havia objetos que não tinham nada a ver com a pastoral. Havia 3 correntes curtas com grilhões de metal, do tamanho de pulsos. Ao lado havia um chicote, trançado com crina de cavalo. Havia também uma pequena bolsa de lona com uma inscrição bordada. Ferramentas de purificação. Mas o achado mais macabro estava numa pequena prateleira no canto do porão. Eram 12 potes de conserva idênticos. Cada um estava fechado e tinha uma etiqueta branca com um nome escrito à mão. Helena, Madalena, Teresa, Sofia. Em cada pote havia um tufo de cabelo humano. Isso já não eram as fantasias de uma jovem histérica. Eram provas de violência sistemática e organizada. A casa de capataz não era um local de oração. Era uma sala de tortura. A polícia compreendeu que Helena Ribeiro não era a única vítima. Tinha que haver muito mais. Mas o muro de silêncio em Cerro era impenetrável. Qualquer tentativa de falar com as jovens cujos nomes estavam nos potes terminava da mesma forma. Ou negavam que algo tivesse acontecido, ou repetiam fórmulas aprendidas sobre penitência e o caminho para a santidade. Eram como soldados de um exército fanático, prontas para defender seu comandante a qualquer preço. O avanço na investigação ocorreu por acaso. Um jovem agente, revisando os arquivos de óbito locais dos últimos anos, notou uma irregularidade. Em março de 1958, 5 meses antes do desaparecimento de Helena, morreu Madalena Costa, de 18 anos, da Vila Sombria. A causa oficial foi pneumonia, mas o agente, que era daquela região, lembrou-se dos boatos que corriam pelo vilarejo. Sussurrava-se que a jovem foi encontrada morta num celeiro, congelada até os ossos, e que em suas costas alguém havia marcado com um ferro em brasa uma única palavra: pura. A investigação sobre sua morte nunca foi aberta. A certidão de óbito foi assinada por um médico do sanatório de Barbacena, um homem idoso e doente que não fazia perguntas desnecessárias. O nome Madalena estava em um dos potes encontrados no porão. Agora, a polícia não tinha apenas um caso de desaparecimento, mas um possível assassinato. Mas quanto mais fundo cavavam, maior era a resistência que encontravam. A Serra do Espinhaço, nos anos 50, era um mundo fechado, governado por suas próprias leis. O medo de Deus era mais forte que o medo do governo, e o padre Camargo era Deus naquele mundo. Sabiam que precisavam encontrar algo mais, algo que quebrasse a autoridade do padre e forçasse as testemunhas a falar. Decidiram realizar uma busca secreta na casa paroquial em Cerro durante a ausência de Camargo, que havia ido a uma romaria em Aparecida. Era uma operação arriscada. Serem descobertos ameaçava um conflito aberto com a igreja e a intervenção das autoridades estaduais, que não gostavam que a polícia agisse por conta própria em assuntos tão delicados, mas não tinham escolha. Entraram na casa paroquial à noite, pela janela da despensa. Dentro reinava uma limpeza estéril. Cada objeto tinha seu lugar. No escritório do padre, sobre a escrivaninha, havia uma Bíblia aberta. Ao lado, uma fotografia do jovem Pedro Camargo no dia de sua ordenação. Ele tinha o mesmo sorriso levemente desdenhoso. Numa gaveta trancada da escrivaninha, encontraram o que procuravam. Era um caderno escolar, idêntico ao que Helena havia usado para seu diário. Mas este pertencia ao padre, e não era um diário.
Era um registro preciso de suas sessões de purificação. Camargo documentava tudo: a data, a hora, o nome da jovem, a etapa de purificação. Usava eufemismos sombrios. A resistência do corpo foi quebrada. Significava que a jovem parava de lutar. A alma começa a se abrir. Significava que ela começava a implorar por piedade. O pecado flui através do suor e das lágrimas. Significava que ela havia perdido a consciência pela dor. Mas o pior eram as notas dos últimos meses. O padre escrevia sobre a necessidade de realizar o ritual final. Afirmava que algumas almas estão tão impregnadas de maldade que a única salvação para elas é a oferenda total do corpo. Isso não era mais penitência. Era um plano de assassinato, apresentado como um ato de salvação. O caderno encontrado na casa paroquial era uma sentença. Os policiais, voltando à noite de Cerro para Diamantina, viajavam em completo silêncio. As provas que tinham em mãos eram tão monstruosas que pareciam irreais. Isso não era mais um caso criminal. Era a anatomia do mal, descrita com uma letra cuidadosa e caligráfica pelo próprio autor. O delegado sabia que devia agir com rapidez e precisão. Prender um padre naqueles tempos, numa área tão isolada, era uma operação de alto risco. Não se tratava da resistência física, mas da reação da comunidade. Para aquelas pessoas, Camargo era um pastor, uma autoridade moral. Atacar a ele era atacar o próprio fundamento de seu mundo. Decidiu-se realizar a prisão no domingo, logo após a missa da manhã. A ideia era surpreendê-lo em local público, diante de toda a paróquia, para que ninguém pudesse afirmar depois que a polícia o havia sequestrado em segredo, à noite. Queriam que todo o vilarejo fosse testemunha. Aquele domingo, 28 de setembro de 1958, ficou gravado para sempre na memória dos habitantes de Cerro. O sol brilhava intensamente e as pessoas, ao saírem da igreja, cerravam os olhos. O padre Camargo estava na escadaria, como toda semana, despedindo-se dos fiéis. Sorria, dava a mão, acariciava a cabeça das crianças. Foi então que 2 jipes da Polícia Rural pararam em frente à igreja. 6 agentes desceram dos veículos. Aproximaram-se diretamente do padre. O delegado leu a ordem de prisão. Fez-se um silêncio absoluto. As pessoas ficaram paralisadas. Ninguém entendia o que estava acontecendo. O padre Camargo não perdeu a compostura. Seu rosto endureceu e o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de gélido desdém. Não disse uma única palavra. Deixou que o algemassem e o conduzissem ao veículo. Somente quando a porta do jipe se fechou, a multidão despertou do choque. Começaram os gritos, os choros. Várias mulheres idosas se lançaram contra o veículo, tentando detê-lo. Não era raiva contra o padre. Era raiva contra a polícia, contra o governo que se atrevia a pôr a mão num servo de Deus. O interrogatório de Camargo foi uma batalha psicológica. Quando puseram diante dele seu próprio caderno, com as notas detalhadas das torturas, ele não demonstrou nenhuma emoção. Revisou algumas páginas, depois o fechou e o afastou. Essas são minhas notas pastorais privadas, disse com calma. Documentam a dura batalha pelas almas perdidas no pecado. Apenas apliquei métodos de penitência tradicionais e severos, conhecidos pela Igreja há séculos. Negou ter jamais machucado qualquer uma das jovens. Afirmou que a dor que elas sentiam era dor de purificação, e que elas mesmas consentiam voluntariamente, inclusive pediam por ela. Sobre os potes de cabelo, disse que eram relíquias de inocência, oferendas simbólicas feitas pelas jovens em seu caminho para a salvação. Ele era tão convincente, tão lógico em sua loucura, que o interrogador mais jovem duvidou por um momento. Camargo se apresentava como uma vítima da incompreensão, um médico radical de almas cujos métodos eram difíceis demais de entender para as mentes simples. A notícia da prisão do padre e dos achados na casa de Capataz finalmente chegou a Belo Horizonte. E então aconteceu algo que ninguém em Diamantina esperava. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, se interessou pelo caso. 2 dias após a prisão de Camargo, 2 oficiais do DOPS vestidos à paisana chegaram ao posto policial. Não se apresentaram pelo nome. Apenas mostraram seus distintivos. Declararam que, por ordem da capital, estavam assumindo a investigação. Exigiram a entrega de todas as provas. O diário de Helena, o caderno do padre, os objetos do porão, as atas dos interrogatórios. O delegado tentou protestar. Disse que era um caso criminal, não político. Os oficiais do DOPS apenas sorriram. Um deles disse em voz baixa: "Qualquer caso envolvendo a igreja é um caso político, delegado, e não será o senhor quem decidirá o que fazer com ele." Todas as provas foram embaladas em caixotes e levadas. O padre Camargo foi retirado da cela e transferido para um destino desconhecido. Os oficiais do DOPS deixaram apenas uma ordem. O caso devia ser oficialmente silenciado. Não mais interrogatórios, não mais comunicados. Silêncio absoluto. Os policiais de Diamantina estavam em choque.
foram humilhados e despojados do caso que poderia ter sido o mais importante de suas carreiras. Não entendiam por que o DOPS, uma instituição criada para monitorar inimigos da ordem, estava protegendo um padre sádico. Um dos investigadores mais antigos, que tinha contatos em Belo Horizonte, tentou descobrir algo extraoficialmente. O que ouviu foi inacreditável. Pedro Camargo, o padre de Salvador, com uma lacuna de 8 anos em sua biografia, estava registrado como informante do DOPS desde 1946. Deveria informar sobre padres que voltavam da Europa e sobre o ânimo entre os fiéis. Essa colaboração foi interrompida quando ele chegou a Cerro, mas o arquivo continuava existindo. Ao protegê-lo, o DOPS protegia seus próprios segredos comprometedores do passado. Um escândalo envolvendo um ex-agente seria um desastre de imagem para eles. A investigação foi oficialmente enterrada, mas o destino tinha reservado um último e trágico ato. Em meados de outubro, um caçador nas matas perto da Serra do Cabral encontrou um rancho de tropeiros abandonado. Intrigado, olhou para dentro. Numa cama de palha jazia uma figura. Era uma mulher extremamente emaciada e suja, com um vestido esfarrapado. Ao vê-lo, ela se encolheu num canto e começou a murmurar palavras incompreensíveis. Era Helena Ribeiro. Ela sobreviveu 2 meses no mato, alimentando-se de raízes e frutos silvestres. Não estava fugindo. Estava esperando. Quando deu entrada no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, os médicos diagnosticaram um estado de dissociação profunda. As perguntas sobre o que aconteceu respondia com uma única frase. Eu esperava o sinal do padre. Ele prometeu que voltaria para me buscar. Ela nunca contou o que aconteceu na casa de Capataz. Cada tentativa de falar sobre o assunto terminava em um ataque de pânico e perda de consciência. Sua mente construiu um muro que ninguém conseguiu derrubar. Depois de 3 meses, recebeu alta com o diagnóstico de histeria religiosa. Voltou para a mãe, mas nunca mais teve uma vida normal. Até o fim de seus dias, teve medo de espaços abertos e do som dos sinos da igreja. E quanto ao padre Camargo? A versão oficial, transmitida pela Cúria aos paroquianos, foi que ele havia sido transferido para um mosteiro de clausura, para espiar em silêncio e oração seu excesso de zelo pastoral. Ele desapareceu de Cerro da noite para o dia, sem se despedir. O novo pároco que chegou em seu lugar nunca perguntou sobre o antecessor. A comunidade de Cerro e arredores cometeu um ato coletivo de negação. O nome de Camargo deixou de ser pronunciado. Destruíram fotografias de festas e cerimônias em que ele aparecia. O caso foi enterrado num silêncio tão profundo quanto a Serra do Espinhaço. As outras jovens, cujos nomes estavam nos potes, se espalharam. Sofia foi para o Rio de Janeiro. Teresa se casou em Curvelo. Nenhuma delas jamais retornou à sua terra natal. O segredo delas morreu com elas. No entanto, nos arquivos policiais incompletos que sobreviveram no arquivo local, há um depoimento nunca verificado. Foi dado por um velho lenhador, Joaquim, que vivia sozinho na mata perto da Vila Sombria. Ele declarou que na noite do desaparecimento de Helena Ribeiro, ouviu um som estranho. Era o som delicado e claro de uma pequena sineta de prata que ecoava pela mata. Ele disse que já o tinha ouvido antes, sempre perto da casa de Capataz. Dizia que era o padre chamando as jovens para suas orações. Aquela sineta era como um sinal, ao qual elas respondiam como animais treinados. Na noite em que Helena desapareceu, o som da sineta foi ouvido pela última vez. Os arquivos do caso de Pedro Camargo, confiscados pelo DOPS, continuam secretos até hoje. Historiadores que tentaram acessá-los no Arquivo Nacional foram barrados, sob a justificativa de proteção de dados sensíveis. A verdade do que realmente aconteceu em Minas Gerais em 1958 permanece trancada em pastas seladas. Por que o sistema estatal protegeu um monstro de batina? Pedro Camargo era apenas um louco solitário, ou parte de uma rede oculta maior? Os documentos oficiais silenciam. Mas nas matas ao redor da Vila Sombria, especialmente em noites quietas e sem vento, alguns ainda afirmam ouvir aquele mesmo som delicado, o som de uma pequena sineta de prata chamando para a purificação. Se o mal pode se esconder atrás de um altar, onde estamos seguros? E será que o silêncio que busca proteger não é, às vezes, a pior forma de traição? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso agora. O desaparecimento oficial do caso de Pedro Camargo do discurso público foi tão brutal e eficaz quanto seus métodos. O DOPS o trancou nos arquivos com a classificação mais alta, e a Cúria Diocesana o apagou da história da paróquia de Cerro, como se ele nunca tivesse existido. A verdade sobreviveu apenas em sussurros, na memória traumatizada de algumas pessoas e nas matas que foram suas testemunhas silenciosas. Por mais de 30 anos, nada aconteceu. O Brasil mudou, a ditadura caiu, os arquivos se abriram, mas a pasta de Camargo continuava inacessível. Foi somente em 1994 que um jovem historiador do Arquivo Nacional, Tomás Lopes, encontrou um rastro do caso
enquanto revisava velhos arquivos policiais sobre desaparecimentos não resolvidos dos anos 50. A história de Helena Ribeiro o intrigou. Oficialmente, seu caso foi fechado como fuga de casa por motivos nervosos. Mas uma nota interna anexada ao arquivo, escrita pelo delegado de Diamantina, mencionava a apreensão da investigação pelo DOPS e as provas encontradas na casa de Capataz. Lopes compreendeu que havia encontrado algo muito maior. Ele começou sua própria investigação particular. Por 2 anos, tentou obter acesso à pasta de Camargo, sem sucesso. Negaram-lhe, escudando-se na proteção de dados sensíveis de terceiros. Um argumento absurdo para um caso de 40 anos atrás. Decidiu encontrar as testemunhas. Helena Ribeiro morreu em 1987 de um ataque cardíaco. Sua mãe faleceu 1 ano depois. Os policiais do posto de Diamantina ou já haviam morrido, ou afirmavam não se lembrar de nada. O muro de silêncio, construído em 1958, continuava intacto. Lopes finalmente encontrou Sofia no Rio de Janeiro, uma das jovens cujo nome estava no pote. Agora era uma mulher de mais de 50 anos. Trabalhava como bibliotecária. Quando o historiador lhe disse sobre o que se tratava, ela empalideceu e exigiu que ele fosse embora. Não há nada para falar. Esse homem não existe, disse ela, e em seus olhos via-se o mesmo medo de 40 anos atrás. O historiador estava prestes a desistir quando recebeu uma carta anônima. Alguém escreveu que, se ele quisesse saber a verdade, deveria procurar nos arquivos da Cúria em Diamantina, a pasta sobre métodos de penitência intensiva, e não os arquivos pessoais de Camargo. O remetente sugeria que o padre de Cerro não tinha sido o único. Foi um ponto de virada. Lopes, usando seus contatos, chegou a esses documentos. O que encontrou neles foi mais assustador do que as notas do caderno de Camargo. Era uma correspondência entre vários párocos de remotas paróquias rurais de Minas Gerais e da Bahia, datada entre 1953 e 1958. Eles descreviam seus sucessos pastorais no trabalho com jovens caídas. Usavam a mesma linguagem codificada que Camargo. Escreviam sobre purificação, quebrar a resistência do corpo, regressar à terra. Disso se concluía que Pedro Camargo não era um psicopata solitário. Ele era parte de uma rede informal, uma espécie de irmandade de padres radicais que acreditavam que a tortura física era o único caminho para a salvação. Eles compartilhavam métodos, descreviam suas pacientes, consultavam casos difíceis. O DOPS não estava protegendo um único informante. Estava protegendo toda uma estrutura monstruosa, cuja revelação nos anos 50 teria provocado uma comoção que o Estado não conseguiria controlar. Teria sido uma guerra aberta com a igreja nas áreas rurais, algo que o governo temia profundamente. Preferiram sacrificar as vítimas para manter o controle. E o que aconteceu com o próprio Camargo? A versão oficial do mosteiro era mentira. Lopes encontrou nos arquivos de imigração um passaporte emitido em nome de Pedro Monteiro, com data de nascimento e nomes dos pais idênticos aos do padre. Em 1959, Monteiro emigrou para a Argentina. Na caixa de profissão estava escrito jardineiro. O último elemento do quebra-cabeça apareceu inesperadamente. Em 2002, durante a reforma da antiga casa paroquial em Cerro, os trabalhadores encontraram uma caixa de metal emparedada na parede. Dentro, envolta num pano, havia uma pequena sineta de prata. Era idêntica à que o velho lenhador havia descrito. Mas ao lado havia algo mais. Era um maço de certidões de óbito amareladas. 12 certidões de óbito de mulheres jovens de diferentes paróquias, todas emitidas entre 1954 e 1958. As causas oficiais de morte eram diversas. Pneumonia, tuberculose, insuficiência cardíaca, mas todos os documentos tinham algo em comum. Eram assinados pelo mesmo médico do sanatório de Barbacena que havia assinado a certidão de Madalena Costa. Aquela mesma Madalena cuja morte nunca foi registrada oficialmente no cartório civil. Essas certidões eram falsas, criadas para uso interno, para fechar os casos dentro daquela rede monstruosa. Aos 12 nomes nos potes correspondiam 12 corpos. Helena Ribeiro não ia regressar à Terra. Ela seria a 13ª. O caso de Pedro Camargo nunca teve um final oficial. As provas reunidas pelo historiador permaneceram no âmbito da hipótese, impossíveis de confirmar num tribunal. As instituições que deveriam proteger a verdade silenciam até hoje. Resta apenas aquele rastro material. A pequena sineta de prata, que atualmente se encontra numa vitrine do museu em Diamantina, está descrita como um objeto litúrgico dos anos 50 de origem desconhecida. Às vezes, quando o museu está em silêncio e uma corrente de ar atravessa a sala, os visitantes afirmam ouvir seu som delicado e claro. Se as instituições criadas para proteger a alma e o corpo podem se tornar ferramentas do crime, em quem podemos realmente confiar? E quantas outras caixas emparedadas esperam nas paredes de velhas casas paroquiais para contar suas histórias? Escreva nos comentários o que você pensa sobre